Glória a Deus pelas nossas famílias e que o Senhor Jesus possa cada vez mais abençoar nossas famílias. A família é o tesouro que Deus nos deu. Amém? Então eu peço que nós abramos a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Glória a Deus. Lucas 12. A gente vai ler um versículo. Lucas 12. A gente vai ler o versículo 31. Lucas 12. Versículo 31. Foi da leitura bíblica de ontem. Lucas 12. Lucas 12, 31 diz assim a palavra do Senhor: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, irmãos, essa palavra de Deus, o versículo que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma passagem onde o Senhor Jesus mostra algo ligado às preocupações dessa vida, não é? E essa palavra aqui traz algo ligado àquilo que a gente quer trazer do futuro para o nosso dia. E portanto a palavra de Deus nos ensina sobre a ansiedade. E aí eu trago duas informações, um pequeno texto onde fala sobre a ansiedade. A ansiedade é uma reação biológica do organismo humano capaz de provocar sensações desagradáveis como sufoco, vazio interior, aperto no peito, coração acelerado e medo. Então, a ansiedade atualmente é uma das maiores queixas em clínicas de psicologia. A ansiedade, portanto, é subproduto da expectativa. Toda vez que você cria uma expectativa, produz a energia da ansiedade. Expectativa e ansiedade, portanto, andam de mãos dadas. Uma depende da outra para existir. Portanto, amados, a palavra de Deus aqui, a partir do verso 22, o Senhor Jesus, ele nos ensina. Ai, Jesus. Glória a Deus. Ele nos ensina a partir do verso 22, se vocês puderem acompanhar, ele diz assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestirei. Mas é a vida, portanto, mais importante, disse Jesus, é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. E ele nos traz a informação explicativa sobre um exemplo da natureza, não é? E ele diz no versículo 24: considerais os corvos, ou os pássaros, ou as aves, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E o 25 diz: e qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E ele continua no versículo 26 dizendo: pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Então o Senhor Jesus está nos ensinando algo ligado à ansiedade. E como eu falei, a gente quer trazer as coisas do futuro para o presente, não é? E ele diz aqui na tua palavra, no versículo 26, exatamente que as coisas, os problemas, os desafios do nosso dia a dia, eles já são grandes demais. E de fato, muitas vezes quando trabalhamos, angariamos os nossos recursos para sustentarmos as nossas casas, além disso tem a questão da nossa família,
nós precisamos cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, não é? Dos afazeres, enfim, são coisas que a Bíblia diz que nós não damos contas dessas coisas que o Senhor Jesus diz que são mínimas. Então, por que nós estamos ansiosos de trazermos coisas do futuro para o nosso presente? Então, a ansiedade é você trazer aquilo que vai acontecer. Aquelas promessas, muitas vezes, que nós cremos nas promessas do Senhor Jesus, e nós estamos ansiosos, somos ansiosos para que aquelas promessas cheguem logo. Sabe, amados, eu me converti ao Senhor Jesus, glória a Deus por isso, no dia 22 de abril de 2018, e eu, quando cheguei na igreja, eu cheguei pela dor, com muitos problemas na minha vida, problemas de ordem particulares, problemas no meu casamento, problemas de ordem financeira, e minha vida estava completamente ao avesso. Então eu vim à igreja procurar uma palavra que viesse me dar vida, porque eu sabia que em Jesus Cristo nós encontramos vida e vida em abundância. E quando eu cheguei aqui, amados, eu aceitei Jesus naquela noite maravilhosa, e aí um peso imenso saiu diante de mim, diante das minhas costas. E eu já saí muito aliviado com aquela palavra, com aceitar Jesus, com ter entregado a minha vida a Jesus, e saí muito aliviado. Mas o tempo foi passando, sabe, amados, e eu imaginava que todos os meus problemas viessem a ser resolvidos imediatamente. E aí que está as coisas, e eu comecei a me angustiar, e eu comecei a querer, uma força sobrenatural vinha sobre mim, e era a força que depois a gente vai compreender que é do inimigo, me querendo tirar daquela caminhada ao lado de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais aquela força negativa, junto com os problemas, porque o Senhor Jesus é luz, e Ele me deu a luz, e Ele abriu meus olhos espirituais, para que eu enxergasse a vida, para que eu enxergasse a minha família, para que eu enxergasse de onde eu vim. E o Senhor Jesus estava exatamente me mostrando de onde eu vim. E quando eu olhei de onde eu vim, dos fracassos da minha vida, e aí é que bateu aquela ansiedade. Eu creio que fosse até depressão, eu não sei, porque eu não procurei um médico. Eu preferi caminhar ao lado dos médicos. Mas era uma ansiedade muito forte, sabe, irmãos? Mas ao mesmo tempo que essa ansiedade tomava conta de mim, eu fui caminhando ao lado de Jesus na igreja, fui observando a sua palavra, fui lendo a palavra, eu li a palavra de manhã, de tarde e de noite, e essa ansiedade aumentava, e eu lia a Bíblia, e eu lia todas as manhãs, e eu lia de madrugada, e eu assistia cultos, e eu vinha aos cultos, e as coisas não aconteciam na velocidade que eu queria. Por quê? Porque eu trazia o futuro, eu trazia os tesouros que Deus havia de dar a mim e à minha família, e esses tesouros que se concretizassem naquele momento, imediatamente, e não é assim. Ao mesmo tempo, pastor, eu me lembro das aulas preparatórias para o batismo, não é? São as aulas, o discipulado, e eu comecei ao discipulado, e eu queria mais, e aquela depressão aumentando, aquela ansiedade aumentando, mas ao mesmo tempo que aumentava, eu não desistia. Quantas vezes eu estava aqui, o pastor pedia para me ler o discipulado, e eu querendo desistir, e uma força querendo dizer, e eu nunca disse isso a ninguém, mas eu tenho que dizer, eu tenho que testemunhar, porque eu queria dizer que era mentira, que aquela palavra que estava sendo dita, aquele discipulado era tudo mentira, e eu queria sair da sala, mas ao mesmo tempo eu sentia a sede do Senhor Jesus. E eu vim e eu nunca desisti. Eu assisti todas as aulas, além de aulas de outras turmas, e eu nunca perdi uma aula. E eu não perdi um culto, e eu ia na sede. E essa sede que o Senhor Jesus chama de pobreza. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados que têm os pobres, porque deles herdarão o reino do céu. E essa pobreza, amados, não é a pobreza financeira, é a pobreza e a sede da palavra de Deus. E eu senti essa sede. E me parece que é até um testemunho, e eu acho que é, mas amados, mas Deus pede que eu diga isso a vocês, porque essa ansiedade que é gerada nos nossos corações, é a ansiedade que nos atrapalha. É por isso que o Senhor Jesus, Ele diz no versículo 31, buscais antes o reino de Deus, porque aquela ansiedade, ela vem junto com outras coisas. De repente a gente não está buscando de fato as coisas do reino de Deus. Por que Jesus se preocupa tanto em nós buscarmos as coisas do reino de Deus? Porque Ele diz: antes
antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O livro de Mateus acrescenta mais, que o livro de Mateus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, amados, é preciso que nós compreendamos qual é essa justiça. A justiça de Deus é a justiça perfeita, não é? Deus é justo ontem, hoje, sempre e eternamente, não é? A justiça de Deus não é a justiça do homem. Nós temos visto os homens que se dizem donos da lei, o Supremo Tribunal Federal, composto de homens que poderiam ser sábios, estão cometendo erros e mais erros, não é? E nós, como cristãos, que frequentamos e gostamos de frequentar a casa do Senhor, estamos praticamente sendo impedidos de frequentar a casa do Senhor, quando a gente sabe que a igreja é um refúgio, ou talvez seja o último refúgio para aquele cristão que está perdido e que muitas vezes está naquela situação do irmão Ângelo, que estava prestes a suicidar, e ele buscou exatamente, não a igreja com as suas paredes, mas ele buscou e encontrou a palavra de Deus, que gera vida e vida em abundância em nossas vidas. Portanto, amados irmãos, quando o Senhor Jesus diz, busque em primeiro lugar, porque Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe das nossas fraquezas dentro dos nossos corpos. Então, o reino de Deus da vida em abundância, da ordenação, da advertência, traz riquezas. E as riquezas que nós buscamos não é essa riqueza, as riquezas que existem no reino de Deus não são as riquezas materiais. São as riquezas que estão escondidas. O livro de Isaías 45:3, ele diz, amados, o Senhor Jesus, o Senhor Deus falando ao profeta Isaías: dar-te-ei as riquezas escondidas. Outras traduções diz: dar-te-eis as riquezas das trevas, aquelas riquezas que são escondidas. E hoje no testemunho da irmã Cláudia, ela falou exatamente da grandeza do Deus, não é? Quando deu seu primeiro filho, depois de tanto tempo de casada, e aí ela teve o desejo de ter uma menina, e aí Deus trouxe essa menina, mas Deus quis tirá-la. Mas ela agradeceu a Deus, porque a riqueza que Deus havia dado era seu filho, que hoje serve aqui ao Senhor, faz parte do grupo de louvor. Então muitas vezes, amados, nós não compreendemos quais são as riquezas que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós estamos com a riqueza nas nossas mãos e nós não enxergamos, mas eles enxergam. Eu lembro agora, sabe, o Espírito Santo me diz agora que quantas vezes nós passamos perto das penitenciárias, né? Quantas vezes nós passamos nas ruas, bêbados e são jogados. Quantas vezes nós sabemos que as pessoas estão entregues às drogas, à prostituição, e nos nossos olhar humano, a gente chega e diz: meu Deus, não tem jeito, não é? Meu Deus, não tem jeito. Aquelas pessoas que estão encarceradas, todas elas vão para o inferno. Por quê? Porque nós não enxergamos esses tesouros que estão escondidos, e o Senhor enxerga os tesouros que estão escondidos, e nós somos os tesouros de Deus, amados. Jesus enxerga esses tesouros que estão presos, encarcerados, e de lá saem pessoas vencedoras, saem pessoas conhecendo, muitas vezes já de lá convertidas ao Senhor Jesus. Outras tantas saem, voltam a praticar o crime, mas conhecem a palavra de Deus, porque lá na cadeia ele ouviu a palavra de Deus por intermédio de um companheiro de cela e se converteu ao Senhor. Portanto, que a palavra de Deus é tão importante, que bate o coração da gente e salva vidas, não é? Aquele que estava perdido, o vale dos ossos secos, Ezequiel 37, se não me falha a memória, onde todos viam, e ele fez o teste e perguntou: o que você vê naquele vale, se não? E aí as pessoas respondiam: olha, só tem morte. Onde nós enxergamos morte e a vida em abundância. Então, amados, o tempo está corrido. Então, esse alerta que o Senhor Jesus faz de buscar-nos em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a gente precisa buscar o reino de Deus. Então, por que isso, amados? E aí a pergunta que se faz: o que é que nós temos buscado primeiramente em nossas vidas? Não é? O que é? Quando nós abandonamos esse reino cheio de glória, esse reino cheio de tesouros, nós vamos buscar que reino? O reino terreno, o reino da materialidade, o reino de querer trabalhar para querermos mais e mais e mais dinheiro. Nós vamos buscar o dinheiro. O que nós temos buscado nas televisões de hoje, um tempo de tanta dificuldade que o mundo passa atualmente. E nós, quando ligamos a televisão, amados, a gente só vê notícias negativas, principalmente em relação ao Covid, mortes, são traições governamentais,
poderes traindo o outro, fazendo conluio, com o intuito de derrubar governos constituídos, e a gente percebe com o olhar espiritual. É isso que nós temos na nossa TV. Nós vemos assassinatos, nós vemos notícias péssimas, e isso a gente vai absorvendo. Isso são coisas do reino da terra, não são coisas do reino de Deus. E aí acaba, amados, que a gente, de tanto absorver essas coisas que são geradas muitas vezes pela nossa sociedade, e essas coisas, elas acabam nos afastando de Deus. O que nós aprendemos com o Senhor Jesus, Ele quer, e Ele diz que nós primeiros temos que verticalizar o nosso olhar. Nós precisamos olhar para o céu. O Senhor Jesus está dizendo que nós temos que olhar, glória a Deus por isso. Nós precisamos olhar para o céu, buscar no céu a solução dos nossos problemas, buscar no céu a solução da nossa vida, buscar no céu os tesouros que estão guardados. Eu repito, que muitas vezes nós não enxergamos, mas que nós precisamos ter fé para continuarmos essa caminhada, porque aquele tesouro que nós não enxergamos, e que muitas vezes nós estamos com eles, Jesus vai fazê-lo no tempo certo, para que nós enxergamos e passemos a enxergar outros tesouros, amados, que o Senhor Deus tem reservados para nós. Nós não podemos desistir de buscar esses tesouros. Então, amados, que nós priorizemos então, não olharmos horizontalmente. Essa questão de vertical e horizontal, eu só vim aprender coisa muito recente, eu sempre me atrapalhava. Horizontal, quando a gente compra uma geladeira, ela tem o sentido horizontal. Nós só enxergamos Deus quando olhamos verticalmente. Quando a gente olha horizontalmente, a gente encontra coisas boas, homens de Deus, nós encontramos a palavra saindo da boca de Deus, saindo por intermédio da boca de homens de Deus, mas também nós encontramos mais mazelas, não é? Nós encontramos coisas produzidas por esse mundo, que o mundo, a palavra já diz, jaz do maligno. Então, amados, o Senhor Jesus nos convida a olharmos verticalmente. Então, eu já quero adiantar aqui, que sobre a absorção dos problemas, quando a gente olha ao nosso redor, apenas com nossos olhares limitados, não é? A gente vai, e daqui a pouco a gente está, o que o Espírito Santo me falava exatamente, a gente passa a ser o mundo, passa a ser uma pessoa natural, normal. O livro de Romanos diz no capítulo 12, não me falha a memória, não esqueço o versículo, não sei se é o versículo 12 ou 12:10, para a gente não se conformar com as coisas deste mundo. A gente não pode se conformar com as coisas deste mundo. O mundo, 12:2, a gente não pode se conformar, a gente não deve se conformar com as coisas deste mundo. Então, amados, quando eu falo que a gente absorve essas coisas nesse plano terreno, quando a gente deixa de buscar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, a gente está como, e essa semana eu já ia dizendo e cortei, a palavra de Deus, o Senhor Jesus me levava a outra passagem bíblica, que eu peço a vocês que abram a Bíblia em João 8. João 8:4, a partir do verso 4. Glória a Deus, irmãos. João 8. Ai, Jesus. Vamos achar. João 8, a partir do verso 8. Então, a condição quando a gente se afasta de Deus, nós passamos, dentre outras coisas, amados, sujeitos a cair no pecado novamente, sujeitos a encontrar as coisas que o mundo oferece, e nós somos engolidos pelo mundo novamente. Então Jesus nos alerta exatamente isso. E aí o Senhor Deus traz a memória, e aí a partir do versículo 2 diz assim, quando o texto aqui diz a mulher apanhada em adultério. O versículo 2 diz: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério.
4. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 6. Isso dizia tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Sabe, amados, o versículo, essa passagem bíblica, ela fala exatamente de que nós precisamos ter o nosso devido cuidado, de não nos afastarmos de Deus, porque no momento que nós nos afastamos do Senhor Jesus Cristo, nós saímos daquela condição de servo, de filho de Deus, de obedientes à tua palavra, e aí esse afastamento gera em nós a condição de julgadores. Nós passamos por um momento no nosso país, não é? Os últimos acontecimentos têm mostrado exatamente isso. Nós muitas vezes nós queremos nos transformarmos em julgadores. Eu tenho visto com tristeza, sabe, amados, que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos alegrar com quem estão alegres, mas devemos também nos entristecermos quem estão tristes. Muitos irmãos, mesmo conhecendo o Evangelho, têm suas quedas, caem. Outros tantos que sequer estão caídos nos vales da sombra da morte. E nós precisamos nos entristecer diante de tudo isso. Essa passagem bíblica nos ensina muito, sabe, amados? Quando o mestre, ele é estimulado, ou digamos, a ter uma resposta diante daquela situação. Uma mulher foi adulterou, e pela lei de Moisés, diz o versículo 5, essa mulher ela deveria ser morta e apedrejada. Os versículos 6 diz assim: se diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. O cenário que nós vemos, amados, é de uma mulher que se encontrava no centro da cidade de Jerusalém. Jerusalém naquela época era tamanho de Carnaúba dos Dantas, devia ter, acho que 7 a 8 mil habitantes. E aquela mulher estava no centro de Jerusalém, e eu imagino a posição dela, de bruços ou de joelhos, com as mãos na cabeça, se protegendo, porque ela sabia que daqui a 5 minutos a sua morte se daria certa. E observe bem que o versículo 6, na sua parte B, diz que Jesus, diante daquela pergunta feita pelos fariseus, Jesus se inclina. Ele se inclina. Ele estava em pé, igualmente com aquelas pessoas cheias de ódio, com o coração endurecido, gritando ferozmente que queria apedrejar aquela adúltera, aquela mulher. E Jesus, ele sai daquela posição de em pé e ele se inclina perante aquela mulher. Eu entendo, amados, eu compreendo e vejo nessa passagem a misericórdia do Senhor Jesus. Quando todos encontram você, quando todos dizem que você não tem mais jeito, quando todos dizem que nós estamos aqui apenas por uma passagem, mas aqui a gente no final do ano, daqui a um mês, ou daqui a 2 meses ou 3 meses, nós vamos nos desviar e voltarmos para o mundo. Quando todos dizem que aquele bêbado que está jogado nas sarjetas não tem mais jeito para ele, quando todos dizem que todos que estão presos nas penitenciárias, ele não há jeito mais para ele. E aí a palavra de Deus mostra aqui que Jesus, ele se inclina, ele se põe ao lado do pecador. Jesus se abaixou, e Jesus não fala nada, e prossegue aqui a palavra de Deus no versículo 7, e como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, repetindo, irmãos, 7, e como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Vocês percebem, irmãos, que no versículo 6, segunda parte, Jesus está com aquela pecadora de cócoras ou de joelhos. E aí Jesus, no verso 7, Jesus, ele se levanta. Eu entendo nessa palavra, amados, que
Jesus é poderoso, só Ele detém o poder nos céus e na terra. E Jesus precisava se levantar para dizer aos homens, aos fariseus, que queriam condenar aquela mulher adúltera. E aí Jesus lança a palavra: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E aí mais adiante no 8, Jesus volta a se inclinar e ficar perto daquela pecadora. Eu aprendo, amados, com essa palavra, que aquele irmão, aquela pessoa que aponta o dedo para outra, Jesus se afasta dessa pessoa. Como eu fui abençoado com essa palavra, como eu fui ensinado com essa palavra, porque muitas vezes a gente julga para o irmão no coração. Muitas vezes a gente julga um pecador, que a gente nem sabe os problemas que eles estão enfrentando, com o coração a gente não vai nem nas redes sociais, de acusar, apontar, mas o nosso coração está cheio de julgamento. E aí Jesus nos ensina exatamente isso. Jesus, ele se afasta daqueles que julgavam o próximo, que estavam com ódio no coração, com a pedra para atirar naquela pecadora. E aí ele volta-se novamente para aquela adúltera. O 9 diz assim: porém, ouviram eles isto e, acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Olha, amados, muitas vezes nós mesmo conhecendo o Evangelho, nós nos consideramos pessoas boas, pessoas que conhecem Jesus por ouvir falar, dizem que são boas, e a palavra de Deus, amados, diz totalmente o contrário. Esses homens aqui estavam com suas pedras, pontas a lançar, a julgar, a querer julgar uma pessoa, uma pecadora, que é uma adúltera nesse caso, mas pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer um de nós. E aí, essas pessoas pesam a consciência. A consciência delas se pesa diante daquela palavra forte do Senhor Jesus: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí muitas vezes, amados, isso é uma grande lição, não é? Muitas vezes a gente nem pesa a consciência. A gente de repente se afastando de Deus, se afastando das prioridades ligadas a Deus, a gente começa a achar que as coisas são tudo normais. E não são normais, né? O Evangelho não é o Evangelho que combina com esse mundo. O Evangelho é o contraponto das coisas deste mundo. Eu aprendo muito com essa palavra exatamente, que nós precisamos ter essa consciência de que nós somos pecadores, que nós erramos também. Não é somente a mulher adulta que erra, que nós erramos e que nós necessitamos da misericórdia do Senhor Jesus. E aí na segunda parte do versículo 9, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então imagine uma cidade como Carnaúba dos Dantas, e naquela época não havia redes sociais, amados, não havia WhatsApp, não havia Facebook, e essa mulher, ela estava diante de uma multidão da cidade. Você imagine como essa mulher foi humilhada. Ela errou sim, e Jesus não coaduna com o pecado de ninguém. Mas o Senhor Jesus, ele veio à terra não para condenar, mas para levar o pecador ao arrependimento. Porque isso se chama graça, é um favor imerecido. Nós vivemos numa época de graça. O Senhor Jesus, que através da sua palavra, convencia a todos nós, a todos aqueles que não conhecem o Evangelho, e a todos nós que conhecemos o Evangelho e precisamos, de certa forma, nos convertermos. Nós não somos pessoas limpas e puras. Pelo contrário, o livro de Isaías 64:6 diz que nós somos como um impuro. E diz mais: todos nós. E ele acrescenta mais dizendo: todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, em outras traduções. Então, amados, nossa justiça, ela é imunda. O Senhor Jesus está querendo dizer aqui que não vale nada. É por isso que nós precisamos da misericórdia do Senhor Jesus para alcançarmos essa salvação.
não é? E ele pagou o preço que seria de nós. Nós precisamos, e eu como servo de Deus, preciso me aprofundar para a gente conhecer o que é a cruz. A gente imagina muitas vezes que a cruz foi apenas um homem que morreu de braços abertos, e que é o Salvador. Mas nós precisamos conhecer com profundidade o sentido verdadeiro da cruz. Então, amados, eu não me lembro nem qual o versículo que eu estava, eu acho que eu estava no 10. E endireitando-se Jesus, no 10, vocês percebem? Jesus estava com aquela pecadora, a multidão já tinha se retirado. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Mas, amados, eu preciso voltar um pouco no versículo 9, a segunda parte, quando diz: ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Amados, essa palavra aqui é a palavra de paz. Quando nós estamos com Jesus, nós estamos em paz. Aquela mulher estava amedrontada, aquela mulher estava prestes a morrer, a ser morta, e morta por um adultério, pelo pecado. E aí de repente aqueles acusadores saem. Eu imagino que no momento que aqueles acusadores estavam, a zoada de acusações, nomes feios, de cuspes, de jogar frutas podres naquela mulher, toda uma comunidade apontando para aquela mulher. Como é que está aquela mulher? Como é que a gente se acha que está aquela mulher? É por isso que Jesus, nessa passagem, ele o tempo todo está junto com aquela mulher pecadora. Os homens estão em pé, prontos para matá-la, mas Jesus se recolhe, se acócora e fica com aquela pecadora. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas, gente. Muita gente aponta o dedo para nós, e muitas vezes nós apontamos para os irmãos ou para outras pessoas também, no nosso coração. E aí o Senhor Jesus, ele nos perdoa e nos dá a paz, a paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento, imagine só, todo o conhecimento da ciência, cientistas, livros de história, inglês, português, matemática. Essa paz do Senhor Jesus, ela não é compreensível pelos cientistas, por esse mundo. Mas essa paz do Senhor Jesus, ela excede todo o entendimento. Você imagina uma família com paz? Eu me sinto uma pessoa abençoada por Deus, porque Deus me restaurou a minha vida, Deus trouxe a paz para a minha casa. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a rocha, e a nossa família precisa ser firmada na rocha do Senhor Jesus. Amém? Continuando, amados, o versículo 11 diz assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. E aí termina dizendo: vai e não peques mais. Olha, amados, vai e não peques mais. É uma demonstração clara que Jesus não concorda com o pecado. Jesus não concorda se nós estivermos no pecado. E quando a gente acusa, a gente está cometendo um pecado. Jesus se afasta, está claro no texto. Jesus se aproxima do oprimido, do pobre. É por isso que Jesus dizia que os ricos dificilmente herderão o reino dos céus. Não que não haja rico que alcance a salvação, não é isso que Jesus está dizendo. Abraão era rico, riquíssimo. Jó era rico e riquíssimo. E todos eles foram abençoados com a graça do Senhor Jesus. Então, amados, para finalizar, o tempo já se exauriu. Eu deixo essa mensagem da parte de Deus para todos nós. Portanto, irmãos, que a gente possa buscar em primeiro lugar as coisas do céu. E que essa busca, a gente tenha a certeza que nós vamos encontrar que são coisas boas, maravilhosas, tesouros vindo da parte de Deus. E que nessa busca nós encontramos, que essa busca, os tesouros que nós haveremos de encontrar ou sermos alcançados, enche os corações de amor, principalmente com amor ao próximo. Amém? Que essa palavra, amados, sirva para todos nós, e que ela seja pregada no nosso coração, e que a gente sempre se lembre dela quando eventualmente o nosso coração queira julgar o próximo. E é por isso que nós temos que buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.